Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Há um chamado silencioso que atravessa o tempo e chega até você neste instante. Talvez você tenha sentido esse vazio, essa inquietação que parece não ter nome. Talvez tenha buscado respostas em tantos lugares e, ainda assim, uma parte de você continua esperando por algo que não consegue explicar. Eu quero que saiba. Eu te vejo. Eu sinto a sua dor. E não há nada de errado em sentir-se assim, porque o vazio que você carrega pode ser, na verdade, o espaço onde uma nova vida está se formando. Muitas vezes acreditamos que estamos perdidos, quando, na verdade, estamos sendo realinhados. O universo, em sua precisão invisível, já sabe aonde você precisa chegar. E mesmo que os seus olhos ainda não enxerguem, os sinais já estão sendo enviados. O que dói é a espera, o silêncio, o não saber. Mas nesse espaço de aparente incerteza é que a transformação começa a nascer. Sua respiração neste momento não é apenas oxigênio entrando e saindo do corpo. Ela é também uma mensagem escrita no campo quântico, uma assinatura energética que revela quem você é e o que você está pronto para receber. Se você sente que já tentou de tudo, se cansou de repetir orações, rituais ou afirmações sem ver resultados, entenda, não é falta de fé, não é incapacidade. O que você precisa é aprender a alinhar coração, mente e frequência. É um ajuste sutil, quase imperceptível, mas que muda tudo. A ciência já confirma. A forma como você pensa e sente literalmente altera a forma como o seu corpo funciona, como suas células se comportam, como a sua realidade se organiza. Não existe acaso. Existem convites da consciência, convites que muitas vezes se apresentam como dor, perda ou silêncio. Hoje, este vídeo é um desses convites. Um convite para sair do piloto automático e abrir os olhos para a sincronicidade que já está acontecendo em sua vida. E quero que saiba, nas próximas 24 horas, você perceberá um sinal inesperado. Algo que parece pequeno, mas que será a confirmação de que você não está sozinho nesse processo. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Comente agora. Eu estou pronto para receber o que já é meu. Porque esta frase não é apenas um comentário, ela é um decreto, um marco vibracional, uma escolha consciente de se abrir ao que já está esperando por você. O instante em que a realidade se dobra diante de você. Há momentos em que a vida parece seguir uma linha reta, previsível, sem curvas inesperadas. Você acorda, cumpre as tarefas, se envolve nas mesmas conversas e se deita com a sensação de que tudo se repete. Esse é o peso de viver no piloto automático, acreditando que nada muda, que o amanhã será apenas uma cópia do ontem. Mas, em silêncio, há instantes raros em que algo se dobra diante de nós. Um lampejo de lucidez, uma sensação estranha, quase mágica, como se a realidade tivesse respirado diferente por um segundo. Talvez você já tenha sentido isso na forma de um déjà vu, quando o presente parece um eco de algo já vivido, como se seu cérebro estivesse tentando revelar um segredo sobre a maleabilidade do tempo. A neurociência moderna nos mostra que a percepção do tempo não é linear. O cérebro não registra cada instante como uma sequência contínua, mas como uma rede de experiências, memórias e possibilidades. Isso significa que a vida não está condenada a repetir padrões mecânicos. Seu cérebro pode ser reprogramado. Assim como um músico aprende um novo ritmo ou um atleta domina um novo movimento, você pode ensinar sua mente a experimentar o tempo de forma diferente, abrindo caminhos onde antes parecia só haver repetição. Na física quântica, isso recebe o nome de colapso da função de onda. Traduzindo para a sua vida, a realidade não está fixa. Ela se mantém em estado de possibilidade até que você a observa, até que sua consciência decide qual versão vai se tornar real. É como se diante de cada pensamento,
cada escolha e cada emoção, houvesse uma bifurcação invisível no caminho. Você pode seguir pela estrada do hábito e da repetição, ou pode se abrir ao inesperado, permitindo que algo novo se manifeste. Histórias de pessoas comuns revelam isso com clareza. Um homem que, em um dia aparentemente banal, decidiu mudar a rota que fazia para o trabalho e encontrou nesse pequeno desvio o início de um novo amor. Uma mulher que, ao aceitar um convite sem pretensão, descobriu uma oportunidade profissional que mudou o rumo de sua vida. Nada disso foi acaso. Foram colapsos da função de onda, realidades alternativas escolhidas em microsegundos de consciência. E talvez a sua vida esteja esperando por isso agora. Não um gesto grandioso, não um salto arriscado, mas uma microdecisão consciente. Nos próximos dias, repare em como pequenas escolhas, mudar a maneira como você responde a alguém, escolher ouvir em vez de reagir, caminhar por uma rua diferente, podem criar novas ramificações para o seu futuro. Não subestime a força dos pequenos gestos, porque são eles que dobram a realidade diante de você. Pense nisso. E se o vazio que você sente não for ausência, mas espaço? Espaço para que novas possibilidades se manifestem? E se a sensação de repetição for apenas um convite para olhar mais fundo, para perceber que sob a superfície da rotina existe um campo inteiro de alternativas esperando para serem escolhidas? Sua vida não precisa se limitar ao roteiro já escrito. A cada instante você tem diante de si uma infinidade de páginas em branco. A cada respiração, o universo lhe oferece a chance de escrever algo novo. Respire fundo agora, perceba o ar atravessando o seu corpo e entenda. Sua respiração é também um decreto silencioso. Ela escreve mensagens no campo quântico e cada mensagem pode dobrar a realidade a seu favor. E quando você menos esperar, descobrirá que aquele instante de lucidez, aquele déjà vu, não foi coincidência. Foi um lembrete. Um lembrete de que você sempre teve o poder de escolher de novo, de que a realidade está viva, flexível, maleável diante de sua consciência. A vida não é apenas o que acontece com você. A vida é também o que acontece a partir de você. O erro invisível que trava sua manifestação. Existe uma frustração silenciosa que talvez você conheça bem. O esforço constante de tentar manifestar algo, de visualizar, de repetir frases, de esperar sinais. E mesmo assim, sentir como se a vida não se movesse. É como se você empurrasse uma porta que insiste em permanecer fechada. Isso dói porque, no fundo, você acredita que algo maior é possível, mas as tentativas acumuladas sem resultado começam a corroer a fé. Essa é a dor invisível. Acreditar que não importa o quanto tente, a resposta nunca chega. Mas a verdade é que muitas vezes não é a sua fé que falha. Não é a sua energia que está quebrada. O que acontece é mais sutil. Existe um erro quase imperceptível que bloqueia o fluxo da manifestação. Confundir desejo com obsessão. Quando você deseja algo de forma saudável, seu coração se abre, sua energia se expande, você se coloca em sintonia com aquilo que já existe no campo das possibilidades. Mas quando o desejo se transforma em obsessão, quando você começa a vigiar cada detalhe, esperando sinais imediatos, o que se instala não é abertura, mas ansiedade. E a ansiedade não atrai, ela afasta. A ciência ajuda a entender esse movimento interno. Nosso cérebro é movido por dopamina, um neurotransmissor que nos impulsiona a buscar, a perseguir, a imaginar o prazer do que ainda não temos. Essa química é poderosa porque mantém a motivação acesa. Mas existe um limite. O excesso de dopamina, quando alimentado pela obsessão, cria um ciclo vicioso de busca sem chegada. Você sente energia para desejar, mas não consegue sustentar a satisfação.
Daniel Kahneman, prêmio Nobel, estudou a relação entre expectativa e frustração. Ele mostrou como a mente humana é mais sensível à perda do que ao ganho, mais impactada pela ausência do que pela presença. Isso significa que, quando você coloca toda a sua energia na obsessão por um resultado específico, seu cérebro registra mais intensamente a falta do que a possibilidade. Assim, mesmo quando pequenos avanços acontecem, eles parecem insuficientes. O olhar fica treinado para o que ainda não chegou e não para o que já floresceu. Essa diferença entre intenção alinhada e vício em resultado é crucial. Intenção alinhada é como plantar uma semente e regar a terra com confiança, sabendo que o tempo cuidará do restante. Vício em resultado é como cavar a terra todos os dias para verificar se a semente já germinou, sufocando qualquer chance de crescimento. A primeira postura cria expansão, a segunda aprisiona. E o que prende não é o universo, é a mente em loop, alimentada por dopamina e frustração. Para quebrar esse ciclo, não é preciso abandonar seus desejos. Pelo contrário, é preciso purificá-los, acolher o que você deseja, mas liberar a obsessão pelo controle imediato. Isso começa nas pequenas coisas. Ao invés de esperar uma grande vitória para sentir gratidão, treine sua mente e seu corpo para se alegrar com pequenas conquistas diárias. Uma conversa que fluiu melhor do que o esperado. Um gesto de carinho inesperado. Um momento de silêncio que trouxe paz. Esses pequenos registros são como chaves vibracionais que dizem ao seu cérebro: eu já sou capaz de receber. Com o tempo, essa prática muda a química do seu corpo. A dopamina deixa de ser combustível para a ansiedade e se transforma em força criadora. Sua mente se abre para reconhecer o caminho que já está se formando e, pouco a pouco, você sai da prisão da obsessão para entrar no campo da confiança. Talvez agora você se sinta cansado, como alguém que correu atrás do invisível por tempo demais. Mas permita que esta verdade toque fundo: você não está quebrado, você não falhou. Você apenas confundiu o ritmo da vida com a pressa da mente. E não há nada de errado em perceber isso agora, porque este é o momento em que você pode escolher soltar a ansiedade e voltar a confiar no fluxo. Lembre-se, o universo não responde à obsessão. Ele responde à coerência, e a coerência nasce quando o desejo deixa de ser cobrança e se transforma em ressonância. O que você busca já está buscando você, mas precisa de espaço para chegar. Sua parte é manter o coração aberto, não a mente em vigília constante. E se você começar a celebrar as pequenas vitórias diárias, perceberá que elas não são apenas detalhes, mas sinais claros de que a manifestação já está em curso. O universo não entrega tudo de uma vez. Ele envia lembretes, fragmentos, pistas. Sua missão é reconhecê-los e expandi-los. É assim que o invisível se torna palpável. Existe uma angústia silenciosa que se infiltra em nossas escolhas sem que percebamos. O medo de perder. Ele surge em momentos simples, no apego a um relacionamento que já não respira, na preocupação constante em perder dinheiro, no receio de que a saúde falhe. Esse medo é como uma sombra que se estende sobre os dias, moldando gestos, pensamentos e até mesmo a forma como nos relacionamos com o futuro. O mais cruel é que, ao tentar evitar a perda, acabamos alimentando exatamente a realidade que mais tememos. A psicologia chama isso de viés de negatividade. É uma tendência natural do cérebro humano dar mais atenção às ameaças do que às oportunidades, registrar com mais intensidade uma crítica do que um elogio, lembrar com mais clareza de uma falha do que de uma conquista. Essa herança biológica, que um dia serviu para proteger nossos ancestrais dos perigos, hoje aprisiona a mente em ciclos de medo. Quando você espera pela perda, ainda que inconscientemente, sua energia se alinha com ela. E aquilo que poderia ser apenas uma preocupação abstrata se materializa em experiências concretas. A física quântica aplicada à consciência amplia essa visão. Aquilo em que você foca, você expande. Se a sua atenção repousa sobre o medo, sua vibração se afina com a frequência da escassez. É como se, ao segurar com força aquilo que você teme perder, sua energia sufocasse as possibilidades de expansão. É por isso que tantas pessoas relatam encontrar abundância apenas quando aprenderam a soltar. O ato de soltar não é desistência, mas confiança. É um alinhamento vibracional com a certeza de que o que é seu por direito não precisa ser forçado a permanecer.
Há relatos de pessoas que só encontraram prosperidade quando decidiram soltar o controle. Um empresário que, depois de anos tentando manipular cada detalhe do seu negócio, experimentou um colapso financeiro. Foi no fundo desse abismo que ele decidiu mudar sua postura, abrir espaço para novas ideias, permitir que outras pessoas colaborassem. Essa entrega abriu portas para oportunidades que antes estavam invisíveis. O mesmo acontece em relacionamentos. Quando o medo de perder prende, o vínculo adoece. Quando a confiança se instala, o vínculo respira, floresce. A mente humana, no entanto, tem dificuldade em soltar. O efeito Zeigarnik explica isso. A tendência de lembrar mais intensamente de tarefas inacabadas do que das concluídas. É como se a mente estivesse programada para não largar o que considera pendente. E quando o objeto de apego é um relacionamento, um sonho ou um recurso material, a mente insiste em revisitar a ameaça da perda, reforçando o ciclo de ansiedade. Mas existe um caminho além desse padrão. Esse caminho começa pela liberação, em 3 dimensões. Primeiro, no plano mental. Reconhecer conscientemente o medo que você carrega e nomeá-lo. Ao dar nome ao medo, você retira dele o poder de agir nas sombras. Segundo, no plano emocional, respirar profundamente, acolhendo a sensação física da ansiedade sem tentar escondê-la. Cada respiração é um lembrete de que a vida continua fluindo, independentemente do que você teme. Terceiro, no plano físico, escolher desapegar-se de algo material que já não faz sentido em sua vida. Uma roupa, um objeto, um hábito. Esse ato simbólico cria um espaço tangível que reflete a entrega interior. Quando você solta, o universo responde. Não porque você abriu mão do que deseja, mas porque sua vibração mudou. O medo fecha, a confiança abre. E é na abertura que as novas possibilidades se apresentam. É como uma árvore que não resiste à troca das folhas no outono, porque sabe que a primavera trará novas flores. O vazio, nesse sentido, não é ausência, é preparação. Talvez agora, enquanto escuta estas palavras, você perceba quantas vezes sua vida foi guiada pelo medo de perder. Mas também pode perceber que esse medo não precisa mais ditar os rumos. Ele foi apenas um reflexo da mente tentando controlar o incontrolável. A vida é movimento, fluxo, transformação constante. Soltar não significa perder, significa confiar. E confiar é permitir que o invisível trabalhe em seu favor. No instante em que você entrega, algo em você se reorganiza. A mente que antes se agarrava encontra espaço para repousar. O coração, que antes se contraía, encontra espaço para expandir. E nesse espaço silencioso nasce a verdadeira abundância, porque aquilo que é sustentado pelo medo nunca dura, mas aquilo que é sustentado pela confiança se renova, se multiplica e se expande de formas que você jamais poderia controlar. Há momentos em que a vida parece se tornar um labirinto. Você tenta abrir portas, segue instruções, repete fórmulas, mas a sensação é sempre a mesma. Nada se move. Esse é o peso de sentir que já tentou de tudo e ainda assim continua parado no mesmo lugar. É como estar diante de um cofre trancado sem saber a combinação. A verdade é que a chave existe, mas ela não está no raciocínio lógico nem nas tentativas desesperadas da mente. Essa chave sempre esteve no coração, no campo vibracional humano que por muito tempo foi esquecido. A ciência moderna começa a confirmar o que tradições antigas sempre disseram. O coração é mais do que um órgão que bombeia sangue. Ele é também um centro de inteligência, um campo eletromagnético poderoso, capaz de influenciar não apenas o corpo, mas também o ambiente ao redor. Estudos conduzidos pelo HeartMath Institute revelam que o coração emite um campo de energia que pode ser medido a metros de distância. Mais do que isso, quando esse campo entra em estado de coerência, quando há alinhamento entre respiração, emoção e pensamento, o corpo inteiro responde, a mente se acalma, o sistema imunológico se fortalece e a percepção da realidade se expande. Esse estado de coerência não é uma abstração espiritual vaga. Ele é uma realidade biológica. Quando você evoca emoções elevadas, como gratidão, compaixão ou alegria serena, seu coração gera um padrão rítmico estável. Esse padrão envia sinais ao cérebro que, por sua vez, reorganiza sua química interna. O resultado é um corpo mais equilibrado, uma mente mais clara e uma energia mais magnética. E é nesse ponto que a manifestação acelera, não porque você esteja pedindo com mais força,
mas porque finalmente existe harmonia entre aquilo que pensa, aquilo que sente e aquilo que vive. Histórias de superação mostram a força dessa chave esquecida. Sobreviventes de traumas profundos relatam que sua reconstrução não começou em uma decisão racional, mas em um instante de abertura do coração. Uma mãe que, após perder um filho, encontrou forças para seguir quando conseguiu sentir, ainda que por alguns segundos, gratidão pela vida que compartilhou. Um homem que, após um acidente, percebeu que a respiração calma acompanhada de uma memória de amor era capaz de reduzir sua dor física. Esses relatos não são coincidências. Eles são expressões da coerência cardíaca em ação. Na prática, a chave do campo vibracional humano pode ser acessada de maneira simples. Bastam alguns minutos de silêncio, uma respiração profunda que percorre o corpo e a evocação consciente de uma emoção elevada. Imagine-se diante de algo ou alguém que desperta genuína gratidão. Permita que essa emoção cresça no peito, se expanda pelo corpo e se projete para além de você. Esse breve exercício cria uma mudança mensurável no campo cardíaco. E quando repetido com consistência, ele reprograma sua energia de forma duradoura. Essa prática pode parecer pequena, mas sua repercussão é imensa. Por quê? No fundo, a realidade responde mais ao que você vibra do que ao que você pede. Palavras podem ser vazias quando não estão alinhadas ao coração, mas uma emoção coerente é como um farol que envia sinais claros ao campo quântico. É como se o universo só pudesse responder plenamente quando a mente e o coração falam a mesma língua. Talvez você se sinta cansado de métodos complexos, de técnicas que prometem resultados rápidos e apenas aumentam a ansiedade. Mas a chave esquecida não está na pressa. Ela está no retorno ao simples, ao essencial, ao coração que respira com consciência e vibra em gratidão. É nesse espaço que a vida encontra um caminho para se reorganizar. E quando você acessar essa chave, perceberá algo profundo. A manifestação não é sobre forçar a realidade a se curvar à sua vontade. É sobre alinhar-se a um campo maior, onde sua energia encontra ressonância com aquilo que já existe em potencial. Você deixa de lutar contra o fluxo e passa a se mover com ele. E nesse movimento, tudo começa a se transformar. A chave esquecida é o coração. Ele não pede fórmulas mágicas nem esforços desmedidos. Ele pede apenas presença, respiração, emoção sincera. Quando você se reconecta a ele, percebe que não está separado do universo, você é parte dele. E nesse estado, a vida deixa de ser resistência e passa a ser revelação. A ansiedade é muitas vezes tratada como um inimigo, algo que precisa ser eliminado a qualquer custo. Mas e se, em vez de lutar contra ela, fosse possível transformá-la em combustível criativo? Pense na sua própria experiência. Quantas vezes a inquietude o manteve acordado à noite, projetando cenários futuros, tentando resolver problemas que ainda nem existiam? Esse excesso de imaginação, quando mal dirigido, paralisa, mas, quando orientado com clareza, pode se tornar uma das mais poderosas forças de criação. Neville Goddard dizia que a imaginação é o próprio poder criador. A ansiedade nada mais é do que imaginação sem direção, energia criativa, investida em cenários de medo. Ao invés de visualizar com consciência aquilo que deseja, a mente cria imagens do que teme. É por isso que o corpo reage com tensão, palpitações, respiração curta. O organismo não distingue entre um perigo real e uma imagem mental carregada de emoção. Ele responde como se o que você teme já estivesse acontecendo. Essa é a prisão da ansiedade. O futuro projetado se torna mais presente do que o momento real. Mas aqui está a virada. Se a ansiedade é imaginação em excesso, ela também é prova de que sua mente possui uma energia criadora extraordinária. O que falta não é força, é direção. Ao redirecionar essa energia, o que antes paralisava se transforma em clareza, em foco, em impulso criador. A mesma dopamina que em excesso alimenta ciclos de medo pode se tornar o motor de um projeto, de uma ideia, de uma nova visão de futuro. Histórias de artistas e inventores comprovam isso. Muitos deles relatam que sua inquietude não era ausência de paz, mas excesso de imagens, de ideias, de possibilidades. Quando aprenderam a dar forma a essa energia, seja em uma tela, em uma sinfonia, uma invenção ou em uma nova forma de viver,
A ansiedade se transformou em clareza. A força que antes parecia destrutiva tornou-se criativa. O mesmo pode acontecer em sua vida. Uma das formas de iniciar essa transformação é reeducar a mente para lidar com cenários futuros. Em vez de projetar apenas um desfecho negativo, amplie sua percepção para 3 possibilidades. Imagine o pior cenário, reconhecendo-o com consciência. Imagine também o melhor cenário, permitindo que ele ganhe corpo em sua imaginação. E, por fim, crie um cenário intermediário, plausível, onde mesmo com desafios você encontra soluções. Esse exercício não é apenas mental. Ele ensina o cérebro a sair do aprisionamento em uma única narrativa e a se abrir para múltiplas alternativas. Assim, o medo perde força e a clareza se instala. Essa prática muda o corpo. A respiração se aprofunda, a musculatura relaxa, a mente se organiza. A energia que antes se dispersava em tensão se condensa em foco. É nesse estado que a clareza surge, não como ausência de ansiedade, mas como sua transmutação. A energia que antes criava imagens de fracasso começa a criar imagens de possibilidade. A mesma imaginação que lhe roubava o sono passa a ser sua aliada. E nesse ponto você descobre algo essencial. Você não é refém da ansiedade. Você é o observador dela. Você não é os pensamentos que correm velozes. Você é a consciência que os testemunha. E a partir desse lugar de observação, você pode escolher. Escolher dar novas formas às imagens. Escolher canalizar a energia para algo criativo. Escolher transformar o peso em impulso. O modelo mental que transforma a ansiedade em clareza criadora não promete um futuro sem desafios, mas ele devolve a você o poder de não ser dominado pela inquietude. Ele mostra que aquilo que parecia inimigo pode ser recurso, que a mesma força que sufoca pode também libertar. E, ao aprender a caminhar nesse fio, você percebe que não precisa esperar pela calma para criar. É justamente no meio da tempestade que pode nascer a sua maior clareza. Há uma impaciência silenciosa que percorre os dias modernos. Queremos que tudo aconteça rápido, que as respostas venham imediatamente, que os frutos estejam prontos antes mesmo de florescerem. Esse imediatismo é alimentado por um mundo acelerado, onde a espera é vista quase como um defeito. Mas a natureza, em sua sabedoria silenciosa, nos lembra que nada grandioso floresce sem respeitar os ciclos invisíveis do tempo. E talvez esse seja o maior aprendizado vibracional que podemos receber dela. A paciência não é inércia, é confiança no processo. Observe uma árvore. Ela não apressa suas raízes, não força suas folhas a surgirem antes da hora. Ela apenas responde ao ritmo da terra, da chuva, da luz. Por meses, às vezes anos, sua transformação acontece no invisível. Primeiro no interior da semente, depois no silêncio do solo, e só então se revela na superfície. A vida humana segue o mesmo princípio. Muitas vezes você planta um desejo, uma intenção, uma oração, mas não vê sinais imediatos. E nesse espaço de aparente silêncio nasce a tentação de desistir. O que esquecemos é que o invisível é sempre o primeiro estágio do visível. A metamorfose da borboleta é outro exemplo perfeito. No casulo, nada parece acontecer, mas dentro dele, uma alquimia extraordinária está em curso. A lagarta precisa literalmente se desfazer de sua antiga forma para renascer como algo novo. Esse processo exige tempo, exige entrega, exige confiança. Se alguém tentasse apressar sua saída do casulo, a borboleta não teria força para voar. Da mesma forma, se você interrompe seus próprios processos internos, corre o risco de nascer antes do tempo, sem a força necessária para sustentar a transformação. A psicologia traz uma lente interessante para esse tema através da lei do Gestalt. Só quando conseguimos enxergar o todo é que as partes fazem sentido. A paciência vibracional é exatamente isso. Confiar no todo, mesmo quando as partes ainda parecem desconexas. Às vezes sua vida parece fragmentada, feita de pedaços soltos que não se encaixam. Mas, quando o tempo certo chega, os fragmentos se revelam como parte de um desenho maior. O segredo é não abandonar o processo antes que a imagem esteja completa. Histórias de vida confirmam essa verdade. Agricultores que confiam nos ciclos da terra sabem que não adianta plantar hoje e colher amanhã. Eles respeitam o ritmo da natureza e, por isso, são recompensados com colheitas abundantes. Empreendedores relatam que os maiores frutos de seus projetos não vieram no primeiro, nem no segundo ano, mas apenas quando o tempo de maturação se cumpriu. É sempre assim.
Os resultados mais sólidos são aqueles que respeitam os ciclos invisíveis. A prática de observar a natureza é, por si só, uma forma de resgatar essa paciência vibracional. Ao sentar diante de uma árvore, ao acompanhar o ritmo do nascer e do pôr do sol, ao contemplar o fluir de um rio, seu corpo começa a se alinhar ao tempo da vida, que não é o tempo da pressa. Essa observação desperta algo profundo, a percepção de que tudo na natureza se move com propósito, mesmo quando a superfície parece silenciosa. O imediatismo, no entanto, cria rupturas vibracionais. Quando desistimos cedo demais, interrompemos o fluxo que estava apenas amadurecendo. É como arrancar uma fruta verde da árvore. Ela não está pronta, seu sabor ainda não se revelou. Mas quando você espera, quando confia no processo, o sabor é pleno, o fruto é doce, a colheita é abundante. Essa é a paciência vibracional. Confiar nos ritmos invisíveis, mesmo quando a mente insiste em apressar o desfecho. E é nesse espaço de confiança que o universo trabalha de forma mais intensa. Porque quando você solta a ansiedade de ver resultados imediatos, sua vibração se estabiliza, o coração descansa, a mente se expande e o corpo inteiro se abre para receber. A paciência vibracional não é a ausência de ação, mas a escolha de agir sem romper o ritmo natural das coisas. É a sabedoria de plantar hoje, regar amanhã e confiar que o tempo certo sempre chega. Talvez, neste momento, você sinta que já esperou demais, que sua vida parece estar em pausa. Mas lembre-se, na natureza, o silêncio nunca é vazio, ele é gestação. O que parece estagnação pode ser apenas o tempo secreto da maturação. E quando esse ciclo se completa, tudo o que parecia distante se revela diante de você. O universo não falha em cumprir seus ciclos. E, quando você se alinha a eles, descobre que a paciência não é espera passiva, mas presença ativa no processo da vida. Há forças silenciosas que drenam a nossa energia sem que percebamos. Não são necessariamente grandes traumas ou acontecimentos marcantes, mas detalhes quase invisíveis que se repetem diariamente. Um pensamento que surge de forma automática, uma palavra dita sem atenção, hábito aparentemente inofensivo, o consumo de informações que parecem banais. Esses pequenos gestos, quando acumulados, criam um campo vibracional que molda sua vida muito mais do que grandes eventos isolados. É nesse ponto que está o fator oculto que sabota sua frequência todos os dias. A ciência das microexpressões mostra isso de forma clara. Nosso rosto revela emoções em frações de segundos, muitas vezes, antes mesmo de termos consciência delas. Pequenos gestos de irritação, de medo, de desconfiança ou de tristeza escapam e são registrados por quem está ao nosso redor. Mais do que isso, são também registrados pelo nosso próprio corpo, reforçando estados emocionais que se repetem sem que possamos explicar. Uma microexpressão não é apenas um detalhe, é um reflexo de vibrações internas que, somadas, formam o campo em que vivemos. Esse campo não é estático, ele se alimenta daquilo que consumimos todos os dias. A chamada higiene mental é crucial. Se você se expõe constantemente a notícias negativas, a conversas carregadas de crítica ou a ambientes saturados de tensão, seu campo se impregna dessa frequência. Aos poucos, sem perceber, você começa a reproduzir as mesmas emoções, as mesmas palavras, os mesmos padrões. A vida externa passa a ser reflexo direto daquilo que foi absorvido sem filtro. Histórias reais mostram o poder dessa escolha. Houve quem tenha mudado a trajetória da própria vida apenas ao modificar um hábito aparentemente simples: deixar de consumir conteúdos que reforçavam medo e escassez. Em poucos meses, o corpo parecia mais leve, as relações mais fluidas, as oportunidades mais claras. Não foi mágica, foi mudança vibracional. Ao deixar de alimentar o campo com padrões de baixa frequência, abriu-se espaço para que novas experiências se manifestassem. Esse é o ponto central. Grandes transformações não começam sempre em gestos grandiosos. Muitas vezes, são os pequenos ajustes diários que redesenham completamente a energia de alguém. O fator oculto não está apenas nos grandes erros que conseguimos identificar, mas nas microvibrações inconscientes que repetimos sem perceber. Um suspiro de impaciência, uma palavra dura dita a si mesmo, um ambiente desorganizado que comunica caos. Tudo isso somado
cria um peso invisível que afasta a sintonia com aquilo que você deseja manifestar. Para transformar esse cenário, é preciso trazer luz ao que está escondido, observar conscientemente o que se repete, reconhecer os padrões sutis que drenam energia, perceber como cada pequeno hábito afeta sua vibração. Isso não é sobre vigilância rígida ou controle excessivo, mas sobre presença. Estar presente o suficiente para escolher o que alimenta sua energia, em vez de deixá-la ser corroída por distrações invisíveis. Quando você começa a olhar para esses fatores ocultos, descobre que não é preciso esperar por grandes milagres. Basta ajustar, dia após dia, as pequenas frequências. Escolher um conteúdo que inspira em vez de um que assusta. Escolher uma conversa que nutre em vez de uma que esgota. Escolher organizar o ambiente em vez de se perder no caos. Cada uma dessas escolhas é como uma gota de luz que purifica o campo. E o resultado é inevitável. A vibração se eleva, a energia circula com mais fluidez, a vida responde de forma diferente. O que parecia bloqueado começa a se abrir. Não porque algo externo mudou de forma repentina, mas porque o interno se purificou. Esse é o poder dos detalhes, o poder das microvibrações. Elas podem ser sua maior prisão ou sua maior libertação. Talvez, ao ouvir estas palavras, você perceba que não são os grandes acontecimentos que mais drenam sua força, mas sim o acúmulo dos pequenos. E nesse instante, nasce uma consciência nova. Se são os detalhes que sabotam, são também os detalhes que podem curar. E quando essa percepção se instala, tudo começa a mudar. Agora que percorremos juntos esse caminho, talvez você perceba que nada do que foi dito aqui chegou por acaso. Existe um fio invisível que conecta cada palavra, cada respiração, cada silêncio. E esse fio também conecta você ao campo maior da vida. O universo não fala em discursos grandiosos, ele se revela em sutilezas, no encontro inesperado, na palavra que chega na hora certa, no pensamento que surge como um sussurro no meio do silêncio. Assim como o sol nasce sem esforço, também a sua nova realidade já está a caminho. O sol não precisa se preocupar em romper a noite. Ele apenas se levanta porque essa é a sua natureza. Da mesma forma, a transformação que você busca não depende de forçar, mas de alinhar. E ao longo desta jornada, vimos que alinhar significa abrir-se ao instante em que a realidade se dobra, soltar a obsessão que trava, libertar-se do medo de perder, reconectar-se ao coração, transmutar a ansiedade em clareza, aprender com a paciência dos ciclos da natureza e purificar os detalhes invisíveis que compõem sua frequência diária. Tudo o que parecia fragmentado começa agora a formar um desenho maior. E, nesse desenho, você não é um espectador passivo, mas um coautor. A realidade não é uma parede rígida contra a qual você se choca, mas um campo vivo que responde ao que você sente, pensa e vibra. O vazio que tantas vezes interpretou como ausência era na verdade preparação. E a espera que tantas vezes doeu não era abandono, mas tempo de maturação. Respire profundamente neste instante. Sinta o ar percorrer o corpo como um lembrete de que você está vivo, de que a vida continua se movendo em você e através de você. Essa respiração não é apenas biologia, é também linguagem. Cada inspiração é um chamado, cada expiração é uma resposta. Sua respiração escreve mensagens no campo quântico, e essas mensagens estão moldando a realidade que você está prestes a viver. Observe, nas próximas 24 horas, como sinais inesperados cruzarão o seu caminho. Eles podem vir em formas simples, mas serão claros. Não porque exista mágica forçada, mas porque agora você está mais consciente. E quando a consciência desperta, aquilo que antes parecia coincidência se revela como sincronicidade. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. E, a partir de hoje, cada gesto seu, cada microdecisão, cada emoção cultivada será parte desse diálogo. Não há mais separação entre você e o campo maior. Você é parte dele. Você é o próprio fluxo que cria, manifesta e transforma. Então lembre-se, você não está perdido. Você está sendo realinhado. Não existe acaso. Existem convites da consciência. E hoje, ao ouvir estas palavras, você respondeu a um desses convites. Assim como a noite sempre prepara o amanhecer, a sua vida está se preparando para nascer de novo. O ciclo invisível já começou. E você,
Ao reconhecer isso, já iniciou o processo de transformação. Nada será igual depois de hoje, porque você não é mais o mesmo de antes. Há momentos em que é preciso olhar para trás e contemplar o caminho já percorrido. Ao longo desta jornada, caminhamos juntos por imagens, metáforas, ciências e emoções. Tocamos nas dores mais silenciosas, na solidão de quem sente que nada muda, no peso da ansiedade que paralisa, no medo de perder o que mais ama, na frustração de tentar manifestar e apenas colher silêncio. Falamos da sensação de viver no piloto automático, da pressa que sufoca e das pequenas escolhas diárias que muitas vezes nos afastam de quem realmente somos. Mas, ao mesmo tempo, abrimos frestas de luz, lembrando que a vida pode se dobrar diante de nós, que a realidade é plástica, viva, em constante movimento, e que cada respiração é um convite para recomeçar. No início, falamos sobre os instantes de lucidez, aqueles lampejos que nos lembram que o tempo não é uma linha reta. A neurociência mostrou que o cérebro pode ser reprogramado para criar novas experiências do tempo, e a física quântica nos revelou que a realidade só se torna sólida quando é observada. Esse foi o primeiro grande ensinamento. Você não está preso a um destino imutável. Sua consciência é a chave que colapsa as possibilidades e transforma o invisível em visível. No início, falamos sobre os instantes de lucidez, aqueles lampejos que nos lembram que o tempo não é uma linha reta. A neurociência mostrou que o cérebro pode ser reprogramado para criar novas experiências do tempo, e a física quântica nos revelou que a realidade só se torna sólida quando é observada. Esse foi o primeiro grande ensinamento. Você não está preso a um destino. Em seguida, exploramos o erro invisível que trava a manifestação. A diferença entre o desejo puro e a obsessão pelo resultado. Entendemos que a dopamina, quando mal direcionada, cria ciclos de busca infinita e frustração. O universo não responde à cobrança ansiosa, mas à intenção serena. Aprendemos que celebrar as pequenas vitórias diárias é o que nos coloca em ressonância com o campo das grandes realizações. Esse foi o segundo ensinamento. Não confundir movimento com pressa, não. Confundir busca com cobrança. Não confundir fé com vigília ansiosa. No terceiro capítulo, mergulhamos no medo de perder. Descobrimos como a mente, ao tentar evitar a dor, acaba atraindo exatamente o que teme. Vimos o viés de negatividade e o efeito Zeigarnik atuando em silêncio, aprisionando-nos em repetições. Mas também vimos a libertação que nasce quando soltamos. Soltar não é desistir, é confiar, é permitir que a vida siga seu fluxo natural. Esse foi o terceiro ensinamento. O vazio não é ausência, é preparação. Depois, abrimos o coração para o campo vibracional humano. A ciência mostrou que o coração possui um campo eletromagnético poderoso que, quando em estado de coerência, toda a nossa biologia se reorganiza. Gratidão, compaixão e alegria não são apenas emoções bonitas. São estados vibracionais que aceleram a manifestação. Esse foi o quarto ensinamento. Quando mente e coração falam a mesma língua, o universo responde. No quinto capítulo, aprendemos a olhar para a ansiedade de outra forma. Descobrimos que ela não é apenas um distúrbio a ser combatido, mas uma energia criativa mal direcionada. A mesma imaginação que projeta cenários de medo pode ser usada para criar visões de futuro alinhadas à clareza. O modelo mental que transforma a ansiedade em clareza criadora nos mostrou que não precisamos esperar pela calma para criar. É justamente no meio da tempestade que nasce a possibilidade de transformar a energia em foco. Esse foi o quinto ensinamento. A ansiedade pode ser uma aliada quando aprendemos a guiar. O sexto capítulo trouxe a sabedoria silenciosa da natureza. Aprendemos que nada floresce fora de seu tempo. A árvore não apressa suas raízes. A borboleta não sai do casulo antes da hora. Vimos que a paciência vibracional não é passividade, mas confiança ativa no processo. O invisível é sempre o primeiro estágio do visível. Esse foi o sexto ensinamento. A espera não é atraso, é gestação. E então chegamos ao fator oculto que sabota nossa frequência todos os dias. As pequenas escolhas, os hábitos invisíveis, os conteúdos que consumimos, as palavras que repetimos, os ambientes que cultivamos. Percebemos que são essas microvibrações, acumuladas ao longo do tempo, que moldam nosso campo energético mais do que qualquer grande evento. Esse foi o sétimo ensinamento.
Não são apenas os grandes gestos que mudam a vida, mas os detalhes repetidos diariamente. Na conclusão, vimos que todos esses fios se entrelaçam em um mesmo tecido. Cada parte dessa jornada aponta para a mesma verdade. Você não está separado do universo, você é parte dele. Você não é apenas quem pede, mas quem cria. Não é apenas quem sofre, mas quem ressignifica. Não é apenas quem espera, mas quem participa. Agora, olhando para tudo o que foi dito, é possível perceber o fio invisível que une cada capítulo. Esse fio é a consciência. Ela é quem dobra a realidade, quem purifica o desejo, quem transforma a ansiedade, quem sustenta a paciência, quem revela os detalhes que antes estavam escondidos. A consciência é o portal. É a chama que ilumina o coração e a lente que reorganiza a mente. E se existe algo a levar deste caminho, é a lembrança de que nada foi por acaso. O vazio que você sente não é ausência, é preparação. Sua respiração não é apenas biologia. É linguagem que conversa com o campo quântico. Seus pensamentos não são inimigos, são convites para o despertar. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Então, permita que essa síntese descanse em você como uma semente. Não apresse, não force. Confie, porque assim como o sol nasce sem esforço, também a sua nova realidade já está a caminho.